Gálatas, capítulo 5. Há algumas semanas nós temos falado sobre Gálatas e estamos quase no final deste livro, que eu quero considerar com você nesta noite. Quem encontrou, diga amém. Ok. Poucas pessoas encontraram, pelo jeito. Gálatas, capítulo 5. Pai, nós te pedimos que fales conosco agora pela tua palavra, na qual vamos meditar. Fala e que a tua palavra produza os frutos para os quais tu a designaste nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Todo o conceito que nós temos falado aqui, baseado no livro de Gálatas, é que como eu estabeleço uma posição justa diante de Deus? Posso ser justo guardando a lei? Ou sou justo simplesmente pela minha fé em Jesus Cristo? Paulo ensinava a justiça através da fé. Mas nós sabemos que depois que ele partiu da região da Galácia, chegaram alguns mestres, alguns professores judaizantes que trouxeram outro evangelho, que na verdade não era evangelho. Pois eles estavam dizendo que era necessário se circuncidar e guardar a lei de Moisés para se poder ser justo diante de Deus, para ser salvo. E assim Paulo, neste livro, esta carta aos Gálatas, está se levantando, tomando posição contra este ensino. E no capítulo 5 ele começa dizendo, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneçam, pois, firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. No capítulo 15 de Atos, quando esta mesma questão tinha surgido na igreja de Antioquia, quando certos irmãos vieram da cidade de Jerusalém e estavam perturbando os santos gentios da igreja de Antioquia, dizendo, vocês não podem ser salvos, a menos que vocês sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Paulo e Barnabé e outros de Antioquia levaram estes irmãos de volta a Jerusalém, porque eles tinham vindo sob a pretensão de estarem sob a autoridade dos apóstolos de Jerusalém. Nós viemos sob a autoridade de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, para declarar estas coisas. Então eles foram a Jerusalém para resolver esta questão, e a igreja teve o primeiro concílio que se reuniu para resolver uma disputa, um problema dentro da igreja. E no capítulo 15 de Atos, nós lemos como Pedro se levantou e disse aos irmãos como o Senhor o tinha chamado para ir aos gentios, à casa de Cornélio, e como o Espírito Santo veio sobre aqueles da casa de Cornélio que não sabiam nada da obediência à lei, eram gentios, eram não judeus, não sabiam nada da lei de Moisés, e receberam o Espírito Santo. E Pedro disse, lá em Atos capítulo 15, eu sugiro que nós não ponhamos um jugo de escravidão sobre eles, o qual nem nós, nem nossos pais conseguimos levar. Então Pedro usa esta mesma expressão para descrever a lei, que Paulo usa aqui como um jugo de escravidão. Ele diz, nós não temos sido capazes de guardar a lei, nós não somos capazes de guardá-la. Agora, por que nós temos que colocar nossos irmãos gentios sob ela? Então, Paulo agora está usando a mesma frase. Ele certamente ouviu o que Pedro disse em Atos 15, e ele agora diz, permaneçam firmes na liberdade com que Cristo os libertou, e não se ponham de novo sob o jugo de escravidão. Okay? Então, como nós dissemos na semana passada, não vamos pensar ou acreditar que essa liberdade que nós temos é a liberdade para fazer qualquer coisa que a gente queira na carne. Não, essa não é a liberdade que nós temos como cristãos. A liberdade que nós temos em Cristo é a liberdade de não fazer as coisas da carne. Graças a Deus, Jesus Cristo me libertou da escravidão, da minha escravidão, à carne. Eu antes estava em escravidão.
Eu estava sob uma terrível escravidão à carne, mas agora eu tenho liberdade em Jesus Cristo, pois eu não tenho mais que seguir a carne. Por isso Paulo diz, portanto, permaneçam firmes na liberdade com que Cristo os libertou. Ele libertou você do poder da carne. Então não se prenda de novo a regras, regulamentos, ou jugo de escravidão. E Paulo continua dizendo aí no versículo 2, eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada lhes aproveitará. Ou seja, se você é circuncidado ritualmente para o propósito de ter uma posição justa diante de Deus, se este é o propósito que você está pensando, que isso vai lhe tornar justo diante de Deus, você que pensa isso, que vai ser aceitável diante de Deus, está enganado, porque para você, diz Paulo, Cristo nada lhe aproveitará. Você vai entender melhor. Olha, no versículo 3, daqui a pouco, no versículo 3 ele diz assim, olha, de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Nós já falamos sobre isso no passado. Paulo diz lá no capítulo 3, que se você quer guardar a lei, você tem que guardar toda a lei. Você não pode quebrar nenhum aspecto da lei. Em outras palavras, se você quer usar a circuncisão ou a guarda da lei como um ato de justiça para tornar você justo diante de Deus, como parte da lei, então será necessário você guardar toda a lei para você ser justo diante de Deus. Como diz Tiago, se um homem guarda toda a lei, porém tropeça em um só ponto, ele é culpado de toda a lei. Ou seja, como se ele quebrou toda a lei. Se ele violar um ponto, ele violou toda a lei. E Paulo diz também em Gálatas 3,10, maldito é todo aquele que não persevera em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para guardá-las. E, na verdade, Paulo está citando a própria lei. Ele está citando Deuteronômio 27 e 26. E agora ele continua dizendo a este grupo, que foi influenciado pelos falsos mestres. De Cristo vocês se desligaram, vocês que procuram justificar-se na lei. Da graça vocês decaíram, vocês caíram da graça. Palavras muito poderosas para aqueles que buscam a justificação através da lei, através de regras, através de guardar regulamentos, guardar ordenanças. Se você está olhando para isso como uma posição justa diante de Deus, então você não está experimentando a graça de Deus em sua vida. Agora, a questão toda de ser justo diante de Deus é para que eu possa ter comunhão com Deus. Paulo pergunta lá em 2 Coríntios 6, que comunhão existe entre a justiça e a injustiça? Como é que eu posso realmente ter comunhão com Deus se eu sou injusto? Deus é justo. Como então eu, que sou injusto, posso ter comunhão com Ele? Então eu preciso ser justo para poder ter comunhão com Deus. Agora, como nós já vimos, existem duas maneiras pelas quais eu posso ser justo. Né? Eu posso dizer, bem, em todas estas regras, né, de uma vida justa, você tem que fazer isto, e você não pode fazer isto. E eu posso estabelecer estas regras, e eu posso, né, ter as minhas estrelinhas douradas, que nem as crianças recebem lá na escola dominical, e recebem nas escolas, se você tem filho pequeno, ou já teve, sabe do que eu estou falando, lá na escola o professor dá uma pequena estrela dourada, cada vez que o aluno completa, alguns pais também fazem isso em casa, né? Dão uma estrelinha dourada para colar cada vez que a criança completa uma tarefa. Eu também posso estabelecer as minhas regras e ter minhas estrelinhas douradas e colocar uma estrelinha dourada no final do dia em cada regra que eu obedeci. Ok? Mas se tiver um único pontinho no qual eu pisei na bola e eu não posso colocar uma estrela dourada, então eu sou injusto. Okay? Eu violei a lei. Se você guardar toda a lei, diz a Bíblia, e violar um só ponto, você é culpado de ter quebrado toda a lei. Agora, outra maneira de ser justo diante de Deus é através da fé em Jesus Cristo. Recebendo a graça de Deus através de Jesus, na qual Deus me considera como justo. Nós já falamos sobre isso, não é que eu sou, mas Deus me considera como justo, como Ele fez com Abraão, porque agora eu creio.
Porque eu creio, Deus me considera como justo. E essa justiça depende não de mim, mas da obra de Jesus Cristo como meu sacrifício, como meu substituto. Está baseada na obra de Cristo. Portanto, essa justiça é perfeita. E ela não falha. Ela permanece. Portanto, essa justiça é perfeita porque ela é a justiça de Jesus Cristo que é aplicada a mim. E ela me é dada através da fé em Jesus Cristo. É o que Deus considera justiça de Jesus Cristo aplicada a mim. Vou usar um exemplo aqui que você entenda. É como se Deus colocasse um depósito, a minha conta está a zero, ou a minha conta está até no vermelho, e Deus vai e coloca um depósito na minha conta. Esta palavra usada por Paulo, como eu já disse aqui antes, é uma palavra contábil, uma palavra que diz respeito ao uso, inclusive, de dinheiro. É como se Deus colocasse, então, o dinheiro na minha conta e diz, agora está tudo bem, através da minha fé em Jesus Cristo. Ok? Agora, porque eu não consigo guardar a primeira opção, que é a de guardar a lei, observar a lei, eu optei pela segunda. Eu tentei, muitos de vocês talvez também tentaram se justificar diante de Deus pelas suas boas obras, pelos seus esforços pessoais, por serem religiosos, por isso, por aquilo. Mas como eu não consegui, eu optei pela segunda. Agora, porque eu não consigo e nunca guardei a lei, eu estou agradecido pelo fato de Deus me considerar justo e eu poder ter comunhão com Ele através de Jesus Cristo. Amém? Então, por causa de Jesus Cristo, da minha fé em Jesus Cristo, Deus me considera justo. Agora, se você está tentando se justificar diante de Deus, ou ser justo diante de Deus, guardando a lei, guardando regras, então Cristo, diz Paulo, não tem nenhum valor para você. Você está anulando a obra de Cristo da cruz. Você não pode querer fazer os dois. Ou você crê em Cristo e Ele lhe justifica, ou você se justifica pelas suas boas obras. E Paulo continua dizendo aí no versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Esta é a posição onde nós estamos. Pelo Espírito de Deus, nós estamos aguardando pela esperança da justiça através da fé. E no versículo 6, Paulo diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, lembre-se que eles queriam que os gentios se circuncidassem, guardassem a lei. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor. Veja bem, eu penso que Paulo poderia bem incluir aqui o batismo. Tem gente aqui na igreja que quer se batizar, não é? Mas Paulo poderia incluir aqui o batismo ou não batismo, no que diz respeito à imersão em água, ok? Ele está falando sobre rituais e o poder de rituais para tornar você justo diante de Deus. E a questão é que nem batismo, nem qualquer outro ritual pode tornar você justo diante de Deus. Nós nos batizamos porque já fomos justificados por Cristo, e não para sermos justificados. Lutero disse algo muito interessante, ele diz assim, pensei que o velho homem tinha sido afogado nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabia nadar. Entendeu? Não é o batismo que salva, ok? Não é o batismo que salva. Né? O que vale, o que torna você justo diante de Deus é a fé que opera em amor dentro do seu coração e na sua vida. Então, para aqueles que optam por regras, por regulamentos, por leis, que querem também colocar leis sobre outras pessoas, ou eles mesmos querem viver sob leis que são colocadas sobre eles, esses estão sempre criando contenda. De vez em quando aparecem aqui na igreja. Não é? Eles gostam de contenda, eles gostam de argumentar. Eles gostam de provar o seu ponto, né? Que o batismo, por exemplo, é essencial para a salvação. Tem alguns grupos, eu vou falar mais sobre eles, que fazem isso. Mas o batismo não salva. Né? É a fé em Jesus Cristo que salva. Vamos apenas tomar um exemplo. Aquele ladrão da cruz, quando ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus falou para ele? Desça da cruz, vá lá na primeira igreja batista brasileira de Los Angeles, seja batizado, tem que ser pelo pastor César, e depois você vem aqui, volta para a cruz e você vai ser salvo. Não. O que Jesus disse a ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando Paulo estava com Silas na prisão, e houve aquele terremoto, e o carcereiro chegou, pensando que os prisioneiros tinham fugido, e descobriram que estava lá, ele perguntou a Paulo e Silas, senhores, que devo fazer para ser salvo? Que Paulo e Silas falaram? Creia no Senhor Jesus Cristo e seja batizado, e será salvo. Não, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Depois de ter crido e ser salvo, ele foi batizado. Ok? Está entendendo? Então agora Paulo diz assim, olha, versículo 7, primeira parte, ele diz assim, vocês corriam bem,
né? Lembra que ele já tinha dito isso antes? Vocês começaram bem. O que impediu vocês de continuarem? Vocês estavam indo bem. Tendo começado no Espírito, vocês foram bem no começo, mas, agora aqui ele vai dizer, o que os impediu de continuarem a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chama. Olha que coisa. Em outras palavras, vocês não receberam isso de Deus. Este ensino não é de Deus. De vez em quando vem uns testemunhas de Jeová lá na minha porta. Agora eu já nem atendo, mas antes eu gostava de conversar com elas. E eu fazia umas perguntas que elas não podiam responder, né? Mas eu poderia muito bem dizer uma testemunha de Jeová, esta persuasão não vem daquele que os chamou. Poderia muito bem. Você jamais poderia acreditar nas coisas que as testemunhas de Jeová acreditam, a menos que você leia as atitudes e as ideias malucas nos seus livros e revistas. Ninguém jamais vai se tornar uma testemunha de Jeová somente por ler a Bíblia. Entendeu? A mente da pessoa que se torna testemunha de Jeová, ela foi distorcida. Ela foi moldada pela leitura dos livros e revistas das testemunhas de Jeová. Porque ninguém se torna uma testemunha de Jeová lendo somente a Bíblia. Porque o que as testemunhas de Jeová ensinam é uma distorção da Bíblia. A mesma coisa com os mormons. Você jamais virá a crer no livro de Mórmon se você ler a Bíblia. A menos que você leia o livro de Mórmon, ou outra literatura mórmon. Entendeu? As crenças das testemunhas de Jeová vêm pela leitura das suas revistas e outra literatura, e as crenças dos mormons vêm pela leitura do livro de Mórmon e outra literatura mórmon. Ok? Então, esta persuasão, estas ideias, não vêm realmente de Deus, daquele que os chamou. São ideias que foram plantadas na sua mente por homens. Bom, eu estava aqui lendo a Bíblia, esperando o Senhor, e o Senhor me mostrou isto. E eu digo, é mentira. É mentira. Esta persuasão não vem daquele que o chamou. Você nunca foi persuadido por Deus a fazer algo que não está em conformidade com a sua palavra. No caso aqui desses que queriam circuncisão, Paulo poderia dizer, vocês nunca foram persuadidos por Deus a ser circuncidados. Não é? Porque Deus estava falando com você e convenceu você disso. Não é verdade. Não é? Esses conceitos, essas heresias que se desenvolvem dentro da igreja são passadas por homens. São passadas por homens. Elas não vêm de Deus para o homem. E as testemunhas de Jeová, no caso, elas têm uma heresia antiga, heresia ariana, que começou da igreja primitiva. Também as doutrinas dessa teologia da prosperidade, de vez em quando a gente menciona aqui, vêm da heresia gnóstica, da igreja primitiva. Então não tem nada de novo. Está entendendo? São apenas requentadas, vestidas com nova roupa, né? E declaradas por novas pessoas, mas são as mesmas heresias que surgiram no passado. E você descobre que essas pessoas, na verdade, estão copiando de outras pessoas que já esposaram essas heresias, e a coisa vai para o passado, até chegar à igreja primitiva. Mas não vem de Deus. Não vem de Deus. Eu não me preocupo com quem está lendo a Bíblia. Se você está lendo a Bíblia, eu não me preocupo com você, porque você jamais vai crer numa heresia simplesmente por ler a Bíblia. Não, se você começar a ler a literatura das heresias, você poderá até abraçá-la. Se você ler literatura de uma seita, pode ser que você acabe concordando com esta seita, mas você jamais chegará a essas heresias lendo a Bíblia. Ok? E você não precisa de mais do que a Bíblia para realmente conhecer a vontade de Deus. E você não precisa de mais do que a Bíblia para realmente conhecer a verdade de Deus. E eu encorajo você a ler a Bíblia. De vez em quando uma pessoa vem para mim, da nossa igreja, porque parecem as pessoas em casa, querem estudar a Bíblia comigo. Pula fora. Se você não consegue ler a Bíblia, por que você quer que outros lhe ensinem? Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, e você vai ver a verdade. Deus vai lhe mostrar a verdade, porque a verdade está nela. Não há outra verdade. Agora, por que a testemunha de Jeová não pode dizer isso para você? Leia só a Bíblia. Porque você nunca vai acreditar no que elas acreditam lendo a Bíblia. Por que os mormons não podem dizer isso para você? Porque você nunca vai chegar a acreditar no que eles acreditam lendo a Bíblia. Você entendendo?
né? Aí, no momento que eu começo a distribuir livros, a distribuir revistas, e dizer, olha, para você realmente entender a Bíblia, você precisa ler meus livros, porque você sabe, a Bíblia, lendo a sua Bíblia, você vai estar em trevas, né? É tão difícil, então deixa que os nossos livros expliquem as coisas para você. Eu lhe digo, esta persuasão não vem daquele que os chamou. Amém? Você abre a porta para um pequeno erro, e logo ele cresce. Sabe por quê? Porque quando você abriu a porta para este pequeno erro, e você for desafiado quanto às falhas do erro, porque toda heresia tem falhas, ok? Aí você tem que desenvolver outras doutrinas para cobrir aquela, para explicar aquela. E depois você tem que desenvolver outros ensinos para cobrir aqueles, e assim vai. Entendeu? Tem um grupo também chamado Jesus, só Jesus, né? Jesus only. Só Jesus. E eles acreditam que Jesus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Então, veja bem, são chamados às vezes de unitários, mas na verdade eles são unicistas. Né? Creem que Jesus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Né? E eles são bem zelosos nas suas crenças. E eles são ferventes de proclamar a sua crença. E eles insistem que tem que crer do jeito deles. Então, para esse eu diria assim, muito bem, quando Jesus foi batizado, quem foi que falou? Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Será que Jesus era ventríloco? Hello! E quando Jesus estava no jardim, ele orou a quem? E quando Jesus clamou da cruz, Deus meu, por que me abandonaste? A quem Jesus estava clamando? Oh, bom, ele deixou a sua divindade por um pouquinho, antes de morrer. O quê? Ele deixou. Veja o que Paulo diz aí. No versículo seguinte, um pouco de fermento leveda toda a massa. Você começa com o erro, e o erro vai se multiplicando, e toda a massa fica contaminada. Entendeu? Ah, mas ali Jesus clamou, ele deixou um pouco da sua divindade. Espera aí, primeiro você está cortando Jesus em pedaços, né? Você está dizendo, bom, aqui ele é Deus, mas agora por um pouquinho ele não é Deus, e o universo então ficou sem Deus. Está vendo? Não tem como explicar. Entendeu? E você toma essa posição de que Jesus é o único, ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. Agora você tem que defender isso que você crê contra os desafios. E aí você tem que começar a inventar coisas. E tomar posições que são totalmente antibíblicas para defender a sua posição. E assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. Vamos dizer que eu vá pegar um avião aqui no LAX para o Havaí. Alguém gostaria de ir comigo? Todo mundo, né? Pois é, vamos dizer, eu nunca fui lá, mas vamos dizer que então agora o Rafael me dá um de presente aí, né? Rafael Ferreira me dá um presente aí, pastor, aqui uma passagem para sair para Honolulu, no Havaí. Eu fico todo empolgado. Aí eu vou para o aeroporto, chego 3 horas antes, então é a minha empolgação. Podia chegar 1h30, mas eu chego 3, estou tão empolgado. E eu vou para o Havaí. Quando eu entro no avião, contei para vocês o que aconteceu na minha última viagem, né? O piloto sumiu, literalmente. Ninguém sabia onde estava o piloto, levou 2 horas para o piloto aparecer quase. Quase morremos de calor dentro daquele avião, até que finalmente alguém teve o bom senso de distribuir água gelada para os passageiros. Mas neste caso aqui é diferente, estou lá no avião, tudo pronto, aí o piloto anuncia assim, gente, nós temos um pequeno problema com os nossos instrumentos de navegação. Você foi aeromoço, sabe o que eu estou falando? Nós estamos com apenas 1 grau de diferença nos nossos instrumentos de navegação. Mas não se preocupe não, nós vamos voar para o Havaí e a gente corrige isso durante o curso da viagem. Aí você pensa, é só 1 grau. Ok, o avião levanta voo, passa lá para o Santa Bárbara, tudo bem, e vai embora. Certo? Só que aquele 1 grau de diferença, temos aqui um cientista, né? O que acontece? Quando você chegar lá, onde você deveria estar, no Havaí, na verdade, você vai estar a 240 milhas do Havaí. O seu avião vai pousar no mar. Então, quando o piloto anunciar lá, olha, estamos com apenas 1 grau, eu já digo, pode parar que eu quero descer. Eu não entro nessa, não. Você vê, um pequeno erro pode levar você, e acaba levando você a cometer um grande erro depois. Porque você tem que cobrir aquele erro, você tem que inventar outra coisa, e assim vai, entendeu? Mas Paulo diz assim, olha, no versículo 10, eu confio de vocês no Senhor, que vocês não alimentarão nenhum outro sentimento.
Eu confio que vocês vão raciocinar e não vão entrar nesta heresia, Paulo está dizendo. Não é? Quem os impediu, Paulo diz? Quem é que está ensinando todas essas coisas para vocês? Mas eu tenho confiança que vocês não vão ser persuadidos por eles. Vocês não vão ser persuadidos por este ensino. Que vocês não vão ter outro tipo de mentalidade, que vocês não vão ser levados a pensar ou sentir de modo diferente daquilo que nós pregamos para vocês. Aí ele continua dizendo, mas aquele que os perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, que ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Agora, evidentemente, que estas pessoas estavam afirmando que Paulo estava dizendo que ele pregava a circuncisão. Ele dizia, bom, Paulo foi circuncidado, que é verdade, ele era judeu. Ele foi circuncidado, ele está pregando a circuncisão, e vocês também, então, precisam ser circuncidados. E Paulo diz, espera aí, ei, se eu prego a circuncisão, então por que é que vocês estão me perseguindo? A ofensa da cruz, o escândalo da cruz foi cancelado, foi desfeito. Paulo jamais pregava isso. Então Paulo estava pregando que Jesus pagou o preço completo pela sua redenção, ou para a sua redenção na cruz. Não há nada que você possa adicionar ao que Cristo já fez. Que o seu sacrifício, pelos seus pecados, é que traz a você a redenção e o perdão dos pecados. Não depende de nenhum esforço, de nenhuma obra da sua parte. Você não pode fazer nada para a sua salvação. Você não pode fazer nada para comprar o perdão. O perdão dos seus pecados e a sua redenção está totalmente baseada na obra completa, consumada de Jesus Cristo da cruz. Quando Jesus morreu, ele diz, está consumado, está acabado, terminado, está feito, está completo. Você não pode adicionar nada a isso. Mas essas pessoas estavam acrescentando, a morte de Jesus por você não é suficiente, você precisa andar agora da corda bamba. E tem muito crente andando da corda bamba, gente, vamos ser sinceros. Se você está em Cristo, você não está na corda bamba. Se você está em Cristo, você está salvo. Se você está em Cristo, você está na graça. Se você está em Cristo, sua salvação está garantida. Mas pode ou não pode perder a salvação? Diz que sim, outros dizem que não. Eu vou lhe dar uma resposta que eu ouvi outro dia. Enquanto você permanecer em Cristo, você está salvo. Amém? Amém? Enquanto você permanecer em Cristo, você está salvo. Essa discussão não leva a nada. Agora, não, isso não é o suficiente, você tem que andar na corda bamba, você tem que guardar a lei, você tem que ser circuncidado, você tem que guardar o sábado, você não pode comer carne de porco, você não pode comer isso, você não pode fazer aquilo. Né? A mensagem da redenção, a mensagem da salvação através da cruz era escandalosa, era ofensiva. Porque morrer na cruz era uma coisa de criminoso. E Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados. E lembre-se que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, mas Cristo se tornou maldição por nós quando ele foi pendurado na cruz, no madeiro. Ele tomou sobre si a nossa maldição. E agora não adianta querer adicionar alguma coisa. A obra está completa. E é isso que Paulo está dizendo. Você não tem como acrescentar nada. E Paulo estava sendo perseguido pelos judeus exatamente por causa disso, porque ele dizia que você não precisava guardar a lei. A lei de Moisés não é necessária para a nossa salvação. Você é salvo através da obra completa de Jesus Cristo da cruz. A cruz pagou tudo. E Paulo então termina esta pequena sessão aqui sobre a circuncisão e a lei, e ele diz assim, olha, no versículo 12. Paulo já estava irritado com essa turma quando ele disse isso. Ele disse assim, olha, tomara que até que se mutilassem aqueles que os incitam à rebeldia. Porque ele está dizendo assim, eu queria que esse pessoal já se castrasse de uma vez. Eles não querem a circuncisão, então já se castrem de uma vez. Faça a castração. Isso pode parecer ofensivo na nossa sociedade hoje. Mas naqueles dias não era. Porque aquela área da Galácia era o centro da adoração de Cibele. E os sacerdotes de Cibele, eles se castravam. Então era algo bem familiar para aquele povo, a castração. Assim as pessoas da Galácia entenderam bem o que Paulo estava querendo dizer. Se você quer se castrar, se quer se circuncidar, é melhor já se castrar de uma vez, não resolve nada. Entendeu? Mas aí ele vai assim, olha, porque irmãos, vocês foram chamados à liberdade,
Porém, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Sejam antes servos uns dos outros pelo amor. Falei um pouco sobre isso semana passada, mas deixa eu repetir. Novamente, não é uma liberdade para fazer qualquer coisa que eu queira. Não é a liberdade para viver na minha carne. Okay? Isso não é a liberdade cristã. A liberdade cristã não é isso. Okay? Se você interpretou dessa maneira e tem interpretado, você não entendeu a mensagem da palavra de Deus. Vocês foram chamados para a liberdade, mas é liberdade em Jesus Cristo. Liberdade da lei e da escravidão da lei, porque ela não pode tornar você justo diante de Deus. Mas a liberdade não é a liberdade para agora eu atender aos desejos da minha carne, qualquer coisa que eu queira fazer, segundo a carne, ok? É liberdade para não fazer aquelas coisas que a carne antes me forçava a fazer. Quando eu não conhecia Jesus, eu não tinha opção. A carne dizia faça e eu fazia, porque eu era escravo dela. Eu até resistia às vezes, mas não conseguia, porque ela me escravizava. Mas agora eu tenho liberdade para não fazer as coisas que a carne quer que eu faça. Ok? Então não usem, Paulo diz, a sua liberdade para dar ocasião à carne. Ok? Mas, pelo amor, a chave real aqui, como eu já disse antes, é o amor. Sirvam uns aos outros. Pois, versículo 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o amor é o cumprimento da lei. Ok? Um dos doutores da lei, um dos escribas, se aproximou de Jesus um dia e o desafiou quanto a qual era o maior mandamento. Lembre-se que na lei havia cerca de 613 mandamentos, dos quais os 10 mandamentos eram tipo assim de uma súmula, né? Eles eram, vamos dizer assim, o centro da lei. E ele desafiou Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Esperando que Jesus talvez fosse citar um dos 10 mandamentos. E Jesus disse para ele assim, maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Uau! Este é o primeiro e maior mandamento. E Jesus não parou aí. E o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus não citou nenhum dos 10 mandamentos. Incrível. O amor é o cumprimento da lei. Preste atenção. Vamos entender isso. Se eu estou andando no Espírito, ok? Que agora mora em mim, agora vive em mim, conforme já vimos. Se eu estou andando em amor, então não pode haver lei para regular a minha vida. Preste atenção. Se eu estou andando no Espírito, nenhuma lei vai me regular, vai me dizer o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer, ou o que eu posso fazer. Se você está andando em amor, o supremo amor de Deus, e o supremo amor ao seu semelhante, ao seu próximo, todo tem lei. Ok? Toda a lei está cumprida, porque toda a lei se cumpre, segundo Jesus, destes 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, e em outro lugar de toda a tua mente, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei está cumprida, porque o que a lei está dizendo realmente para você é que você deve amar a Deus supremamente, e você deve amar seu próximo como a você mesmo. Isso é tudo que a lei está dizendo a você. E agora ele vai falando como isso como isso é prático na nossa vida. E ele vai dizendo aqui no versículos 15 e 16. Se vocês, porém, se mordem e se devoram uns aos outros, vejam que não sejam mutuamente destruídos, por causa dessa contenda que está havendo lá. Aí ele diz, digo, porém, andem no Espírito, e vocês jamais satisfarão a concupiscência da carne. Vou colocar numa linguagem mais moderna. Andem no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Andem no Espírito e vocês jamais atenderão. Vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então Paulo aqui nos exorta a andar no Espírito e viver no Espírito. Ele está falando do lado espiritual das nossas vidas. Lembre-se que o homem foi criado por Deus como espírito vivente. Criado por Deus, comunhão com Deus. Deus, vamos aqui usar, isso aqui é uma analogia, viu, gente? Só para você entender. Deus é uma trindade. Vamos dizer assim, Deus é uma trindade superior. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? Mas Deus nos criou como uma pequena trindade.
Estou dizendo que nós somos divinos, não é nada disso. Veja bem, é uma analogia. Deus nos fez também como trinos. Espírito, alma e corpo, ok? E é no reino do Espírito, da esfera do Espírito, que Deus se encontra comigo. É na esfera do Espírito que o homem se encontra com Deus. É na esfera do Espírito que eu entro em contato com Deus. É onde Deus me toca. No meu espírito, a esfera do Espírito. O Espírito de Deus opera no meu espírito. Está entendendo? Dessa minha parte espiritual. Então, seu espírito, diz a Bíblia, dá testemunho com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Okay? Jesus disse assim, Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Agora, quando Adão pecou, o espírito dele morreu, conforme Deus tinha dito. No dia que você comer do fruto dessa árvore, da qual lhe proibido de comer, você morrerá. Ele não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente naquele dia. Seu espírito morreu. E Adão perdeu a comunhão com Deus. Ok? Pois Deus não teria comunhão com o homem dominado pela carne. E claro, essa é exatamente a tentação de Adão, que o levou à dominação da carne. Ok? Quando ele viu que a árvore era boa para se comer, era gostosa, e achou que o tornaria como Deus, aquilo que ele está lá em 1 João, né? O desejo da carne, o desejo dos olhos, né? E a soberba da vida, e ele comeu, e ele, não só ele e Eva comeram, entregando-se aos seus apetites carnais. Ao fazer isso, a carne dominou. Ok? Então a carne começou a dominar, a governar, e a consciência do homem agora está cheia e absorvida com as necessidades e apetites do corpo. Não é que a carne é o corpo, a carne é a natureza pecaminosa, mas ela se manifesta através do nosso corpo. Os desejos da carne vêm através do nosso corpo, eles são manifestos em nosso corpo, certo? Então, Deus não queria que o homem vivesse dessa maneira, porque o homem que vive assim, ele está alienado de Deus, que é Espírito. Agora, quando a ênfase do homem se tornou esse lado carnal dele, ele não tinha mais comunhão com Deus, porque Deus é Espírito e precisa ser adorado em Espírito e em verdade. E assim, no plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho Jesus para morrer pelo pecado do homem, para que através dele nós pudéssemos ser nascidos de novo pelo Espírito de Deus. Você vai entender isso aqui. E assim nós voltamos a ser um ser espiritual, quando cremos em Jesus. Lembra-se, quando Nicodemos veio a Jesus, Jesus imediatamente o confrontou com essa questão. Nicodemos era um homem muito religioso, praticante, até onde possível, né, humanamente falando, da lei. E Jesus falou para ele, você precisa nascer de novo. Jesus não queria saber de discutir religião. Você precisa nascer de novo. Ele falou assim, como? O que tu queres dizer? Como é que eu vou voltar a entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus falou, não estou falando disso. Aquele que é nascido da carne é carne. Você é nascido de um pecador e de uma pecadora, você é pecador. Você vai continuar sendo pecador. Porém, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, não se maravilhe quando ele diz, você precisa nascer de novo. E Jesus falou com ele sobre esse renascimento espiritual, que ocorre quando uma pessoa recebe a Jesus Cristo como seu Salvador. Há uma obra do Espírito de Deus no seu coração, e ele nasce do Espírito. E agora ele tem um Espírito que está vivo e cônscio de Deus. E é maravilhoso, não é? Que diferença você ser nascido de novo. Que coisa tremenda acontece na nossa vida, quando o Espírito de Deus vem na nossa vida, quando nós nascemos de novo. A minha atitude em relação à vida muda. Não é? O meu entendimento da palavra de Deus muda. De repente eu sou nascido do Espírito Santo. E coisas que eu não conseguia entender, porque o homem natural, o homem sem o Espírito Santo não entende, eu agora posso entender. Não é? Elas são reveladas pelo Espírito. A verdade de Deus nos nossos corações. E Paulo diz, vocês eram assim, vocês viviam mortos para o Espírito, vocês viviam mortos dos desejos da sua carne, vocês viviam afastados de Deus, vocês eram filhos da ira, como os outros. Porém, Deus lhes deu vida em Cristo Jesus. Quando vocês crerem em Jesus, como seu Senhor, como seu Salvador, Deus lhes deu vida. Não é? E agora o seu Espírito está vivo. Certo? E o seu Espírito estando vivo, agora você pode experimentar comunhão com Deus. E você pode desfrutar a alegria e a bênção da comunhão com Deus.
Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, se você não nasceu de novo, você precisa nascer de novo. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, você precisa fazer isso. Você precisa tomar uma decisão, porque só assim é que você poderá entrar no reino de Deus. Jesus falou a Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Bem, Paulo diz assim, então, portanto, agora, você já nasceu do Espírito, andem no Espírito. E nós vamos ver o que isso significa. Tá? Ou seja, andem em comunhão com Deus. Deixe que o lado espiritual agora da sua natureza domine. E se você andar em espírito, você não vai mais cumprir os desejos da sua carne. Você não vai mais atender os desejos da sua carne. A carne não vai mais dominar você. Os desejos carnais não vão mais dominar a sua vida, mas a sua vida será dominada pelo Espírito de Deus, portanto, pelo próprio Deus. Aí Paulo diz, por quê? Versículo 17, porque a carne milita, a carne luta contra o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que porventura seja do seu querer. Então existe uma guerra constante na vida do crente. De um lado nós temos a nossa natureza carnal, que quer nos levar de novo a ser dominados pela carne, mas agora nós temos o Espírito, que nos capacita a não atender mais aos desejos da carne. Uma vez que o meu espírito nasceu de novo, quando aceitei a Jesus, não é? Começa agora esta luta pelo controle de mim, pelo controle da minha pessoa. Serei dominado pelo espírito ou serei dominado pela carne? E como eu disse na semana passada, todo dia, e várias vezes no dia, eu enfrento e tenho que fazer uma decisão. Serei dominado pela carne ou serei dominado pelo Espírito? Se eu sou dominado pela carne, então eu tenho a mente da carne. Minha mente está constantemente nas coisas carnais. E a mente da carne está alienada de Deus. Ela não pode conhecer a Deus. E a mente da carne é morte. Paulo diz, a inclinação da carne é para morte. Mas se a minha vida é dominada pelo Espírito, então eu tenho a mente do Espírito. Então eu vou pensar em Deus. Se eu estou pensando em Deus, eu penso nas coisas espirituais. E o resultado é que tenho vida e alegria e paz no Espírito Santo. Então eu vou me render à carne ou vou me render ao Espírito? E isso é todo dia. Eu tenho que tomar uma decisão. Deus me dá a capacidade de tomar uma decisão. Vou deixar que a carne me domine? Vou fazer as coisas da carne? Ou vou fazer as coisas que agradam a Deus? Então é uma luta diária. Eu posso simplesmente me render à carne. Me dar vazão às minhas emoções, fazer o que eu quero. Porém, eu posso me render ao Espírito Santo e dizer, Senhor, não importa o que essa pessoa fez, não importa o negócio que aconteceu, deixa nas tuas mãos, eu te entrego e vou prosseguir. E Deus me dá vitória contra a tentação da carne. E daí a 5 minutos surge outra luta, surge outra pessoa, surge outra situação que vai me desafiar de novo. E a cada hora eu tenho que tomar uma decisão. A quem é que eu vou servir? Se a minha carne ou se ao Espírito? Agora, a minha velha carne, ela está louca comigo. Certo? A minha natureza orgulhosa, arrogante, ela quer sempre me afastar de Deus. Ok? Ela quer ter as coisas sejam feitas do seu jeito. E ela insiste nisso dia após dia, o dia inteiro. Né? Mas não importa, eu vou andar no Espírito e eu vou agradar a Deus. Amém? Eu tenho o poder dado por Deus de andar no Espírito. E se eu estou andando no Espírito, estou andando em amor. E a cada dia eu tenho que considerar que o velho homem está morto. E muitas vezes, como eu disse, muitas vezes durante o dia, virão situações em que eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque a carne está lutando contra o Espírito. Okay? O Espírito contra a carne, eles são opostos. Eu nem sempre ando segundo o Espírito, porque eu não sou perfeito. Ok? Há vezes em que eu caio na carne. Poxa, o pastor falando isso, agora eu vou cair na fé. Não, você não vai cair na fé porque eu sou igual a você. Até Paulo disse assim, quem é carnal que eu também não seja? Há momentos que você dá um lapso espiritual aí, né? Ou você é um relapso espiritual e você acaba entrando na carne. Isso acontece comigo. Né? E eu acabo, às vezes, tomando uma atitude que não é do Senhor. E eu digo alguma coisa que não é do Senhor. Agora, você sabe o que acontece? Imediatamente o Espírito fala comigo. Está errado. Porque eu sou filho dele.
Ele habita em mim. Ele fala, está errado. E eu digo assim, mas eu tinha o direito de fazer isso com ela. Porque eu já não estava aguentando mais, ela estava me perturbando não sei quanto tempo. E ele fala, está errado. E eu continuo insistindo. E eu argumento com ele por um tempo. Senhor, o senhor não sabe quanto tempo que eu estou resistindo a isso. Eu tentei. E ele continua falando, está errado. E eu finalmente digo, Deus, estou errado. Eu pequei. Estou errado, me perdoa. Me ajuda, Senhor. E obrigado, Jesus, pelo teu perdão e pelo teu amor e por tua graça para mim. E eu sou lavado. E eu sou purificado. E eu continuo. Gente, eu nem sempre faço as coisas que eu gostaria de fazer. Paulo fala isso, o bem que eu quero, muitas vezes eu não consigo fazer. Mas quando eu falho, o Espírito está ali, e é por isso que eu sei que eu sou filho de Deus. Ok? Se eu não fosse filho de Deus, ele simplesmente deixaria ir embora. Vai fazer o que você quiser. Mas porque eu sou filho de Deus, ele me trata de maneira diferente. Se eu não fosse filho de Deus, ele simplesmente nem se importaria em me corrigir. E isso é confortante. Isso traz consolo. Como Davi falou lá no Salmo 23. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quem aqui já apanhou de vara quando criança? Eu apanhei, não foi uma vez só não. Apanhei de cinto, apanhei de tudo que você imaginar. Eu sei que dói. Mas era para minha correção. Minha mãe, quando batia, eu dava risada. Eu pegava o chinelo e eu fingia que, né? Só ela vai. Mas meu pai, quando pegava, tua vara e o teu cajado me consola. Para que era usada a vara? A vara era usada pelo pastor para bater no flanco da ovelha, no lado da ovelha, quando ela começava a se afastar, quando ela começava a se desviar. Então eu sou filho dele, porque ele anda batendo em mim. Ok? Ele está usando a vara em mim, porque eu sou filho. E eu sou consolado por isso, porque eu sou filho. Ok? E a Bíblia diz assim, não despreze o castigo do Senhor. Lá em Hebreus 12 diz assim, aqueles a quem Deus ama, Ele castiga. Mas nós vivemos no dia politicamente correto, não pode castigar. Faça meu favor, para de mimimi. Seja crente. A Bíblia diz assim, aqueles a quem o Senhor ama, Ele castiga. E disciplina todo aquele a quem Ele recebe como filho. Se você ama seu filho, você o corrige, você o disciplina. E eu sou filho, porque ele anda me disciplinando bastante. Aí Paulo vai aqui agora para a conclusão, e ele diz assim, olha, mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. E são, vou parar aqui, você vai. Ele agora nos dá uma lista. Esta lista é incompleta. Porque ele diz assim, além destas tem outras, ele diz lá no final, e outras semelhantes a estas, ok? Então, semelhantes quer dizer que é uma lista incompleta das coisas da carne. Mas ele dá algumas das obras da carne. Estas obras da carne, claro, estão relacionadas aos desejos do nosso corpo. A maioria delas, porque é através do nosso corpo que a carne e os desejos da carne se manifestam. E ele agora vai enumerar algumas delas. Aqui no versículo 19 e 20, ele vai dizer assim, olha, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. E deixa eu usar aqui, dar uma explicação. A palavra feitiçarias no grego é pharmakeia, de onde vem a nossa palavra farmácia. E se refere também ao abuso de drogas, porque na feitiçaria há uso de drogas, de poções, etc. Então também envolve o abuso de drogas. Ok? E ele continua. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias,
dissensões, facções. A palavra facções no grego é a palavra heresias, que mostra também que heresia também é obra da carne. O erro doutrinário também é uma obra da carne. Porque aquela pessoa que promove o erro doutrinário, o que ela quer? Ela quer ter seguidores para agradar a sua carne. Ele quer ter seguidores, ele quer ser importante. Ok? Então, todas essas coisas. E ele continua mais ainda dizendo, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então, como eu disse, o semelhante aqui cobre um monte de outras coisas, né? Agora preste atenção no que Paulo vai dizer. Das quais, a respeito das quais, eu lhes declaro, como já outrora os preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Paulo é claro? Se você pratica estas coisas, qualquer uma delas, você não herdará o reino de Deus. Vamos repetir? Quais são? Prostituição, impureza, impureza sexual, no caso, lascívia, idolatria, de qualquer forma, feitiçarias, inimizades, porfias, ou contendas, né? Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais lhes declaro, como outrora já os preveni, que não herdarão o reino de Deus o que praticam estas coisas. Essa é uma linguagem muito forte para você que quer viver na carne. Estas são as coisas que Deus vai excluir do seu reino. Estas coisas não são permitidas no reino de Deus. Se você quer ser um súdito do reino de Deus, então você não pode fazer essas coisas. Você não pode ser governado e dominado pela carne. Se você está praticando essas coisas, é porque você é governado pela carne, você é dominado pela carne. E se você é dominado pela carne e pratica essas coisas, você não herdará o reino de Deus. Isso é pesado. As obras da carne. É uma advertência solene para qualquer um de nós que queira viver segundo a carne. Ou que esteja vivendo segundo a carne. Saber que você não pode fazer estas coisas e herdar o reino de Deus. Aí diz Paulo, mas o fruto do Espírito. Uau! Lembra-se, Paulo está falando dentro dessa sessão. Andem no Espírito e vocês não satisfarão os desejos da carne. Okay? Seja liderado pelo Espírito, seja guiado pelo Espírito, você não está sob a lei. A lei proíbe estas coisas. Mas a lei do amor também proíbe estas coisas. Porque se eu amo a Deus, eu não vou praticá-las. Não porque a lei diz, mas porque eu amo a Deus de todo o meu coração, toda a minha força, todo o meu entendimento, toda a minha alma, e porque eu amo o meu próximo, como a mim mesmo. O fruto do Espírito. E ele diz assim, o fruto do Espírito é, ainda seguinte, amor. Fruto do Espírito é amor. Paulo está dizendo, andem no Espírito, sirvam uns aos outros pelo amor. O fruto do Espírito é amor. Note que obras da carne, plural, mas fruto do Espírito, singular. Tem gente que fala assim, pastor, os frutos do Espírito. O fruto do Espírito, é um só. Fruto do Espírito. Então, tem somente um fruto real do Espírito. E nós podemos resumir todas as qualidades que Paulo vai dar aqui, uma só, amor. Fruto do Espírito é amor. Se eu amo a Deus de todo o meu coração, toda a minha alma, e amo o meu próximo como a mim mesmo, estou vivendo o fruto do Espírito. Ok? Então, possivelmente, as outras palavras aqui são palavras que vão definir o que é o amor ágape, que é o amor de Deus, está derramado no meu coração pelo Espírito de Deus. Então, ele diz, olha, o fruto do Espírito é paz. Né? Paz é a consciência do amor. Você já viu uma pessoa que está amando? A alegria que ela tem, né? Que ela demonstra. Né? Às vezes parece uma moça assim, mais arrumadinha na igreja, toda bonitinha. A pessoa deve estar amando alguém, né? Porque transparece, não é? E depois ele diz paz. E ele usa uma palavra muito interessante aqui, nas traduções mais clássicas, né? Ele diz que alegria, paz, longanimidade. Algumas traduções dizem paciência. Longanimidade e depois ele usa a palavra benignidade e bondade. Olha que
Interessante. Lembra quando nós estudamos aqui sobre 1 Coríntios 13? Longanimidade, quer dizer, tem um ânimo muito longo, tem uma paciência muito grande, né? E Paulo diz assim, o amor é longânimo, o amor é paciente. O amor é paciente e ele é gentil, ele é bondoso, ele é benigno. Então o amor, ágape, esse amor de Deus que o Espírito Santo me dá, é um amor gentil, ele é bom. E Paulo continua dizendo, fidelidade, algumas traduções dizem fé. A palavra fé, ou fidelidade, aqui significa confiar. Este tipo de amor é um amor que confia. E ele diz, mansidão. Jesus diz, Mateus 5, bem-aventurados são os mansos. E depois ele usa uma última palavra aqui. E também é domínio próprio. Algumas traduções mais antigas dizem temperança. Quase ninguém entende o que é temperança. Sabe o que é temperança? Vou usar o outro lado para você entender. Pessoa temperante é aquela que não perde o seu temperamento. Pessoa que não cede no momento, por exemplo, em que suas emoções são testadas. Ela permanece no controle. Algumas tradições inglesas dizem autocontrole, mas autocontrole é algo que você exerce. Aqui é o autocontrole do espírito, né? O domínio próprio, que é fruto do espírito. Eu me lembro que uma vez foi feito um vídeo aqui, de vez em quando os irmãos até colocam lá em cima das crianças, minha filha era criança na época, e ela estava falando da personalidade dela. Cada uma criança se definindo, e ela falou assim, eu tenho que me segurar para eu não perder o meu tempero. A ideia é mais ou menos a mesma. Você não pode perder o seu tempero. Você não pode perder a sua temperança. Você tem que ser uma pessoa temperada, ou seja, uma pessoa que tem domínio próprio. E Paulo diz assim, olha, para concluir, ele fala assim, olha, versículo 23, né? Contra estas coisas não há lei. Se você está vivendo estas coisas, que lei vai controlar você? Nenhuma. Não há lei, porque você está produzindo fruto do Espírito. Você está andando no Espírito, o Espírito Santo está colocando estas coisas em você. Você não precisa de leis. Você não precisa de regras. Todas as áreas da sua vida estão cobertas. Você está coberto pelo fato de que você está andando em amor. E Paulo conclui, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Ele já tinha falado isso, lá em Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E no Romanos capítulo 6 ele diz, vocês não sabem que o velho homem foi crucificado com Cristo, portanto considerem-se como mortos com Cristo, mas vivos para Deus. Então aqueles que estão em Cristo já crucificaram a carne, com as suas paixões, versículo 20 seguinte, né? Com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória. Estes homens aqui que estão ensinando essas coisas, eles queriam ser cheios de glória, glória humana. Não busque a glória humana, porque ela é enganosa, ela é uma ilusão. Busque fazer a vontade de Deus, ande no Espírito. Você vai se desapontar se você quiser a glória humana. Você vai ter um monte de inimigos, você vai ter um monte de problemas, você não quer isso. Ande no Espírito. O Espírito vai produzir o fruto do Espírito em você. E você terá vitória na sua vida cristã. Repetindo o que Paulo diz. Ande no Espírito e você jamais satisfará os desejos da carne. Amém? Creia na sua cabeça. Você está vivendo no Espírito? Ou você está vivendo na carne? Feche a sua cabeça, feche os seus olhos um instante. Medite. Não precisa me responder publicamente, né? Mas seja sincero com você mesmo. Você está andando no Espírito? Ou você está vivendo da carne? Se você está vivendo no Espírito, o fruto do Espírito está sendo produzido em sua vida. Se as obras da carne estão presentes na sua vida, é porque você não está vivendo no Espírito. Às vezes, como eu disse, eu saio do Espírito e entro da carne. Mas quando isso acontece, o Espírito imediatamente me convence do meu pecado, eu peço perdão, sou lavado, sou purificado pelo sangue de Jesus, sou restaurado à comunhão. Mas a carne não me domina mais. Porque agora eu vivo do Espírito. O Espírito Santo vive em mim. E você? Você vive do Espírito ou você vive da carne? Se você tem vivido na carne, peça perdão, Senhor, agora. Nós vamos orar daqui a pouco, mas peça a Ele, com suas próprias palavras, que Ele te perdoe. Se você ainda não recebeu a Jesus Cristo, você nem sequer pode viver no Espírito. Abra o seu coração hoje e diga, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Senhor e meu Salvador.
Eu quero me entregar a Ti, ser o meu Senhor, e que o Espírito Santo venha morar em mim. Eu quero nascer de novo, eu quero nascer pelo Espírito, para uma nova vida do Espírito Santo. E Ele vai te dar graça para você andar no Espírito. E se você é cristão, você já sabe que existe esse conflito dentro de nós. E você está se rendendo à carne, ou você está se rendendo ao Espírito? É uma decisão que você tem que tomar diariamente. E que você precisa tomar agora também. Qual é a sua decisão? Senhor, eu oro por cada pessoa que está aqui nesta noite. Sabemos o conflito que existe entre o Espírito e a carne. Quantas vezes, Senhor, nós, porque éramos escravos da carne, tentávamos lutar e não podíamos, porque ela nos escravizava. Éramos escravos da lei e éramos escravos da carne. E não conseguimos e jamais poderíamos nos libertar. Mas Tu enviaste o Teu Filho para morrer no nosso lugar, para nos dar a salvação, para nos dar o perdão dos pecados, para dar-nos nova vida no Espírito. Eu oro, Senhor, se alguém aqui que ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador, toque este coração agora e concede que esta pessoa faça esta oração, Senhor. E te confesse como seu Senhor e Salvador. E, Senhor, se há pessoas aqui que estão se deixando dominar pela carne, como entre os Gálatas havia muitos que estavam se deixando levar por esse tipo de ensino, que elas possam entender a dimensão da vida no Espírito, Senhor, e andar no Espírito, e para saber, não apenas intelectualmente, mas experimentar o fato de que quando nós andamos no Espírito, nós não satisfazemos os desejos da nossa carne. Se há pessoas aqui cuja vida, as obras da carne têm prevalecido, tem misericórdia, Senhor, porque a Tua palavra diz que quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. Tua palavra é muito clara. Não tem religião, não tem boa obra, não tem nada que vai cobrir essas obras da carne. Somente Jesus. Que cada um de nós possa entender que não se trata do nosso esforço pessoal, das nossas boas obras, da nossa boa vontade, mas de Jesus. De Jesus. Que a sua justiça é creditada a nós, quando nós cremos nele. Não apenas para a nossa salvação, mas é acreditada a nós, para a nossa vida diária. E não na nossa própria força, mas no Espírito. Nós agora podemos andar em vitória. Não somos e não seremos perfeitos até chegarmos ao céu, mas podemos viver na esfera do Espírito, não dominados pela carne. Senhor, que cada pessoa desta noite aqui possa render-se a Ti. Que cada pessoa aqui possa fazer uma decisão pessoal agora. Eu quero viver no Espírito, a esfera do Espírito, ser dominado pelo Espírito, guiado pelo Espírito, para agradar a Deus. Cada pessoa possa tomar a decisão, Senhor, com a Tua ajuda. Eu quero amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma. E eu quero amar o meu próximo como a mim mesmo. E dá, Senhor, Tua capacitação a cada pessoa que, com sinceridade, faz esta oração neste momento, Senhor. É o nosso pedido, Senhor, em nome de Jesus. Se você fez esta oração, diga amém. Amém. Que Deus te abençoe.